Vamos todos de pé, irmãos, abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao versículo 34. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do verso 31 ao verso 34. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém. Senhor nosso Deus, tua palavra está diante de nós, Senhor, e nós ouvimos a tua voz através da tua palavra. E essa é a grande expectativa que há no nosso coração. E um de nós veio a esse lugar para ouvir histórias de homens, Pai, para ouvir palavras humanas, filosofias do mundo. Não é isso que queremos, nem é disso que precisamos. O que precisamos é ouvir a voz do Senhor. Somos tuas ovelhas e conhecemos a tua voz, como diz a tua palavra. Sabemos quando é o Senhor que está falando. Por isso eu te peço, Deus, fala conosco essa manhã. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em tuas mãos, para que eu não venha atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer esta manhã. Que eu seja um instrumento teu, para, usado pelo Senhor, fazer com que a tua palavra chegue aos nossos corações. É a oração que eu faço aqui com os meus irmãos, me colocando na dependência do Senhor e orando junto com eles em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse é um momento crucial na vida de Jesus. Jesus está na sua última noite com os seus discípulos. Jesus está nos últimos momentos de conversação com eles. E ele sabia, revelado pelo Espírito Santo, o que iria acontecer com um dos seus discípulos mais chegados, o apóstolo Pedro, um dos que mais o seguiram de perto. Jesus sabia no seu coração que Pedro estava a poucos instantes de negar veementemente que o conhecia. E nas suas últimas palavras, praticamente antes da crucificação, da sua prisão, ele está falando com Pedro e revelando a Pedro o que estava para acontecer. Mas é muito interessante nós olharmos para os acontecimentos dessa última noite, antes da prisão de Jesus. A Bíblia narra um monte de coisas que aconteceram. Jesus teve uma ceia com os seus discípulos, Jesus comeu com eles e instituiu a ceia do Senhor, deu ordens que eles celebrassem isso em sua memória. Jesus, num dado momento, decide lavar os pés dos seus discípulos, dar a eles uma última lição. Muitas coisas acontecem nesses momentos finais que são ensinamentos riquíssimos para nós. Mas Jesus também viu muita coisa nesse último momento que certamente nenhum de nós gostaria de ver. Ele viu sentado à mesa com ele mesmo o traidor. Ele viu Pedro, que ele sabia estava para negá-lo dentro de pouco tempo. E ele viu também uma discussão entre os seus discípulos. Veja, irmãos, a gente pensa, né, a ceia do Senhor, momento de paz, momento de tranquilidade, momento de alegria. Mas na ceia do Senhor, lá atrás, houve uma discussão. Você sabia disso? Já parou para pensar nisso? Leia comigo o mesmo capítulo que estamos em Lucas, versículo 23. Lucas 22, versículo 23. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Veja, a poucos instantes da crucificação de Jesus, os discípulos na mesa com o Senhor, tomando com ele a ceia que ele ordenara,
estão discutindo. Primeiro, discutindo por mera curiosidade de fofoqueiros que eram, para saber quem é o traidor. Quem é esse que Jesus falou aí que vai trair? E fica aquele, quem é? Será que é ele? Será que é o fulano? Eu acho que é o fulano. Aquele ali nunca me enganou. Aquele ali tem a cara de sonso. Não, deve ser o outro. Discutindo entre eles. E logo depois começa uma outra discussão absurda, discutindo quem é o maior entre eles. Não, nós estamos... Quem é o discípulo mais importante? Quem é o apóstolo aqui? Que é o cara. Começam eles a discutir essas palhaçadas, irmãos, na ceia com Jesus. E Jesus está vendo tudo isso. Fica imaginando como é que estava Jesus por dentro. Sabendo o que estava para acontecer com ele. Sabendo que o traidor estava à mesa. Sabendo que Pedro, um dos mais chegados, faria isso. E vendo aquelas crianças daqueles discípulos se portando daquela maneira ridícula, depois dele ter ensinado e presenciado com eles tantas coisas maravilhosas. Eu não sei se eu teria a paciência de Jesus. Tanto tempo ensinando aquele povo, e o povo ainda agindo daquele jeito. Foi isso que Jesus presenciou nesses últimos momentos. E Pedro, um dos mais chegados, para passar por uma grande prova que seria o que ele faria de poucos instantes depois de 3 vezes negar que conhecia Jesus. E como Jesus sabia o que ia acontecer, ele amava Pedro como amava os seus discípulos, mesmo assim tão crianças, como ama cada um de nós, mesmo com as nossas idiotices, que às vezes nós temos idiotices, né, irmãos? Mas Jesus nos ama. Ele, por amor a Pedro, chama Pedro e conversa com ele e revela a Pedro o que iria acontecer. Já uma lição muito grande para nós, não só no comportamento de Jesus, né? Que ele nos dê essa doçura, que ele nos dê essa paciência, né, irmãos? Que Jesus nos dê essa paciência de sentar com o inimigo à mesa e não meter uma bolacha no inimigo. É ou não é, irmãos? Que ele nos dê essa doçura de ver um traidor que está ali para nos trair e assim mesmo ainda aconselhá-lo. Irmãos, isso não está na Bíblia por acaso. Isso são exemplos que Jesus deixa para nós, para que a gente faça igual. E depois disso ele ainda lava o pé dessa gente, queridos. E diz, do mesmo jeito que vocês me viram fazer, agora façam vocês também. Porque o que Jesus faz é para a gente imitar. Não é para a gente achar bonito o que ele faz. É para a gente fazer igual. Ele nos deu o exemplo. E ele mostra a Pedro o que iria acontecer. Então isso mostra para mim e para você, irmãos, que Deus sempre sabe das nossas lutas, sempre sabe das nossas dificuldades, sempre sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações. Nenhum de nós, por mais forte que queira parecer, consegue esconder nada de Deus. Pedro, quem diria que Pedro faria uma coisa dessa? Quem poderia imaginar? O apóstolo mais intrépido de Jesus, o que mais se adiantava fazia. Pedro, o que vai pegar na espada para defender Jesus. Quem imaginaria que Pedro se acovardaria daquela maneira? Ninguém imaginava. Mas Jesus sabia disso. Por isso as pessoas olham para nós e veem uma fortaleza, veem um padrão, veem uma maravilha. Mas Deus conhece as nossas fraquezas, irmãos. Deus sabe quem nós somos aqui dentro. Deus sabe dos nossos medos. Deus sabe das nossas limitações. Para os outros, nós não gostamos de dizer limitações nenhuma. Concorda? Nós gostamos de dizer que somos bons, que fazemos, que acontecemos, que somos fortes. Não gostamos de sair por aí espalhando as nossas fraquezas. Mas o texto já me ensina que Jesus conhece as nossas fraquezas. Ele sabe tudo de nós, irmãos. Cada uma das fraquezinhas que estão escondidas dentro de nós, Ele conhece. E o melhor de tudo é que Ele não joga a gente fora. Ele ainda fala com a gente, na expectativa de que a gente venha a mudar e aprender até com os nossos erros. Porque foi isso que aconteceu nesse momento. Ele diz a Pedro, Pedro, você será peneirado pelo diabo. Essa expressão que Jesus usa aqui é muito interessante, porque ela tem um significado, irmãos. A peneira
que era a figura usada por Jesus aqui, era bem entendida por aqueles que estavam ali, pelo próprio Pedro, principalmente na sua função mais utilizada naqueles tempos, peneirar o trigo, né? Em que, ao se peneirar o trigo, conseguia-se separar a palha do trigo, e a essência ficava, enquanto a palha voava. Jesus diz: olha, Satanás vai peneirar você. Veja, Jesus compara com o trigo que deveria ser separado da palha. Eu acho interessante isso, porque é como se Jesus dissesse assim: olha, Satanás, ele é mau, mas ele nem sabe que na verdade ele vai estar sendo usado por Deus. Você acredita que Deus pode usar Satanás, irmão? Deus pode usar quem ele quiser. Satanás está crente que está abafando, né? Aliás, ele acha que é crente, né? Ele está crente que está abafando, na verdade está sendo usado por Deus como instrumento. Assim aconteceu. Ele disse: Satanás vai peneirar você. Mas ao passar por essa peneira, vai ficar o que há de melhor em você. Entende? Ao passar pela peneira do diabo, o que vai sobrar é o que há de melhor em você. É a tua essência. Você vai aprender e você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você imagina que é. E Pedro era um dos apóstolos mais chegados, mais afoito, mais autoconfiante. E a própria resposta que ele dá a Jesus já é escandalosa, né? Veja o versículo 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele já faz a comparação. Satanás reclamou você, ou seja, pediu você. Satanás pediu você para peneirar você como trigo. Jesus está dizendo a ele. Mais ou menos parecido com o que aconteceu com Jó. Vocês lembram da história de Jó? Satanás pediu Pedro e disse que iria peneirá-lo como trigo. Pedro seria tentado por Satanás. Imagina o seguinte: qual o objetivo de Satanás quando promove uma tentação? É destruir a pessoa. Por isso a Bíblia diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para melhorar ninguém. Satanás não queria melhorar Pedro, claro que não. Satanás queria destruir Pedro. Queria tentá-lo a ponto dele completamente negar a sua fé, se esvaziar completamente dela e inutilizar Pedro para o resto da sua vida. É isso que Satanás queria. Talvez até levá-lo ao suicídio, como aconteceu com Judas. O desejo de Satanás era esse. A tentação tem sempre este mesmo propósito: desqualificar para que a fé fosse completamente destruída. Mas Jesus mostra o seu carinho por Pedro. Eu acho bonito, irmãos, o versículo 31 começa assim: Simão, Simão. Ou você pode dizer: Simão, Simão. Como é que você acha que foi? Simão, Simão. Satanás requereu você para te peneirar como trigo. Eu vejo nesse texto o carinho de Jesus, quando ele fala por 2 vezes o nome, dando aquela impressão, aquela que nós mesmos usamos, né, de quando queremos advertir uma pessoa, advertir para o bem de uma pessoa, para a não perdição dessa pessoa. Quando nós nos empenhamos em sacar essa pessoa do caminho de morte e de destruição, quando dizemos: fulano, fulano, não faça isso, não viva dessa forma, não viva perigosamente como você tem vivido, que você pode ir para o inferno daqui a pouco. Não caia nas armadilhas e tentações de Satanás, porque ele quer ceifar a tua vida, ele quer te destruir. Fulano, fulano. Assim Jesus carinhosamente fala com Pedro nesses termos: Simão, Simão. Amados, uma coisa que nós precisamos entender: Pedro era discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Nós somos. Satanás nos tenta? Sim, tenta. Alguém não é tentado por Satanás aqui? Talvez seja uma exceção miraculosa, porque todos nós somos tentados. A questão é, para nós que somos discípulos de Jesus, há uma supervisão de Deus em todas essas coisas. Por isso que eu creio no que diz Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
O texto que eu gosto que se refere a isso também está em 1 Coríntios, abra comigo, capítulo 10, versículo 13. A advertência de Jesus, ela já estava prevendo o que está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é o quê? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja o que está escrito. Você tem até as suas tentações supervisionadas por Deus. E Deus também estava no controle daquela situação. Jesus adverte Pedro dizendo: olha, Satanás requereu você. Ele vai peneirar você. Mas eu roguei por você. É o que ele diz. Porque Deus é fiel. Amém? E não permite que sejamos tentados ou provados além do que podemos suportar. E isso também me ensina o seguinte: quem sabe o meu limite é Deus. Quem sabe o que eu posso ou não suportar é Ele. Eu acho que não suporto um monte de coisa, mas na hora que a gente passa, a gente acaba descobrindo que suporta. É ou não é, irmãos? Deus é que sabe o limite de cada um de nós. E é bom estar com a vida nas mãos de Deus. A tentação sempre será enviada por Satanás, na expectativa de provar a nossa fé e a nossa lealdade ao Senhor, de minar essa certeza de fé que nós temos, de minar o nosso relacionamento com Deus. Esse é o propósito de Satanás, quando vem contra nós com suas tentações. Aprenda outra coisa que está em Tiago, capítulo 1. Vamos olhar para a palavra de Deus, ela que tem a verdade para nos ensinar. Tiago, capítulo número 1, vamos ler a Bíblia. Nos diz a palavra de Deus no versículo 13 da carta do apóstolo Tiago, capítulo número 1. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Amém? Tentador é o capeta. Deus não é tentador. Deus não tenta você. Quem tenta é Satanás. E tenta para destruir você, para desqualificar você. Isso é a verdade bíblica. Entretanto, Deus, apesar de não tentar a gente, Ele nos prova. Provas vêm de Deus, tentações não. Deus pode transformar até as tentações de Satanás em provas para a nossa vida. Em Gênesis capítulo 22, a Bíblia nos dá um dos exemplos bíblicos, existem muitos outros, de Deus provando um filho seu. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão a quê? A prova. Ele disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí você conhece o resto da história. Deus pôs Abraão à prova. A prova vem de Deus, a tentação não. A tentação tem o objetivo de destruir e desqualificar. A prova tem o objetivo de aprovar. Tem o objetivo de revelar para você mesmo algo que talvez você mesmo não soubesse a respeito da sua vida. Abraão nunca imaginou que seria provado daquela maneira. Mas ao ser provado, ao passar por ela e sair dela como saiu, certamente ele saiu muito mais fortalecido na sua fé. A prova, sim, a prova vem do Senhor. Tentação, irmãos, quer sempre nos fazer cair, mas a prova quer sempre nos fortalecer. Como eu já disse aqui várias vezes em pregações, as pessoas, às vezes, por terem uma ideia limitada de Deus, não entendem essas coisas. Por que Deus prova alguém? É porque Deus quer descobrir um resultado sobre aquela pessoa? Não, meu irmão. Deus sabe todas as coisas. Deus já sabe até o resultado da prova. Ele não prova para ele saber. Imagina, a pessoa que pensa assim concebe um Deus muito pequeno. Um Deus do tamanho dela mesma. Não, Deus vai descobrir se eu sou fiel ou não. Ora, Deus precisa descobrir alguma coisa de você, irmão?
Você descobriu uma coisa de mim, ele não lê meu coração, não lê minha mente, não lê tudo que eu tenho, que eu faço. Ele não vai descobrir nada. Ele já sabe tudo, mas ele prova. Por que ele prova? Para que eu descubra o que eu não sei. Para que eu entenda as minhas limitações, para que eu descubra algo a respeito de mim mesmo, que eu certamente não conheço. Pedro também não conhecia nada a respeito dele mesmo, muito pelo contrário, ele achava que era tal. E o diabo queria peneirar Pedro, o diabo queria destruir Pedro. Mas Deus usou aquela tentação, usou até Satanás, para que aquilo se transformasse numa prova para Pedro. E ele saísse daquela situação muito melhor do que ele entrou. E isso está confirmado nas próprias palavras ditas a ele por Jesus. Veja, o diabo queria peneirar o apóstolo Pedro. Eu pergunto a você, alguém que é de Deus pode ser tocado por Satanás? O que é consagrado a Deus, a Bíblia diz que o maligno não toca. Satanás não tem direito sobre nós. Nenhum direito ele tem sobre nós. Mas ele certamente está em derredor, rugindo como um leão, como diz a Bíblia. Está certamente ao redor de nós, querendo nos fazer tropeçar, querendo nos fazer cair, querendo nos derrubar. Essa certamente é a intenção dele. Mas ele não tem direito nenhum sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Você entregou a sua vida para Jesus? Você acha que Satanás pode roubar alguma coisa das mãos de Jesus, irmão? Ele é tão poderoso que ele assalta Jesus, que ele bate a carteira de Jesus. O que você acha? Você está onde? Nas mãos de Jesus. Jesus disse, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tem ovelha de Jesus aqui? A ovelha está na mão de Jesus. Aí Satanás vem como quem não tem nada, dá um tapa na mão de Jesus, pega a sua ovelha, no final, essa ovelha aqui é minha agora. Você imagina uma coisa dessa? Na sua mente, você concebe algo assim? Satanás é tão ladrão que rouba até Jesus? Não. O meu Jesus não, só se for o seu. O seu eu não conheço quem é. O meu Jesus é poderoso. E ninguém tira algo das suas mãos. Se eu estou nas mãos dele, ninguém me tira. Como diz Paulo, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo. Porque ninguém pode tirar a minha vida das mãos do Senhor. Nem principados, nem potestades, como diz Paulo em Romanos 8. Então vamos pensar sobre isso. Ele não tem direito. Mas por que às vezes caímos na tentação? Por que às vezes cedemos às propostas malignas do diabo? A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. É como disse Deus lá atrás a Caim: o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Não cabe a Deus dominar os desejos. A pessoa diz, Deus, domina o meu desejo. Não, Deus não vai dominar. Domina o meu desejo de fumar, de beber, de ter mulher na rua. Não, Deus não vai dominar isso. Isso é contigo. Cabe a você dominar isso. Deus até te ajuda, se você a Ele consagrar a sua vida. Mas cabe a você dominar isso. Então Satanás não tem direito sobre nós, mas muitos de nós acabam dando direito a Satanás. Abra comigo a Bíblia em Efésios, capítulo 4, 26 e 27. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4, versículo número 26 e versículo número 27. A palavra do Senhor nos diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis o quê? Lugar ao diabo. Quem que dá lugar ao diabo? Sou eu. Por isso a Bíblia está dizendo, olha, até irar no momento é possível. Agora, não dormir irado. É o que Deus está dizendo para nós. Agora, também não dê lugar ao diabo. Porque há pessoas que dão lugar ao diabo. Se dá lugar, o diabo pega, irmão. O diabo é espaçoso. O que você dá, ele pega. O apetite dele nunca é saciado. Ele é insaciável. Quanto mais gente ele destrói, mais gente ele quer destruir. Não tem limite para o apetite de Satanás.
Se você der, ele toma. Não deis lugar ao diabo. Aonde? Em qualquer área da sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, sentimental, na sua vida financeira, em qualquer aspecto da sua vida, não dê lugar ao diabo. Na sua mente, não dê lugar ao diabo. Dizem aí que mente vazia é a oficina do capeta, né? Porque ele fica lá dentro trabalhando. É ou não é? Mas a Bíblia diz, não dê lugar. Quando caímos, na verdade é porque demos lugar. Aí cedemos à tentação. Aí agimos mal, fazemos mal, falamos mal, fazemos o que é errado fazer. Porque demos o lugar a Satanás. Lugar que não era dele, mas foi dado a ele. Veja, ele não é dele, mas você deu. Se você deu, está dado. Né? Agora, ainda assim, há um consolo em nós. Deus é tão bom que ainda assim há um consolo. Porque cair, dizem por aí, é humano, mas levantar é de Deus, irmãos. Pedro caiu, sim. Pedro deu lugar ao diabo. Pedro deu lugar ao medo. Pedro deu lugar à dúvida, à incerteza. Mas Jesus levantou Pedro. Assim eu creio na palavra do Senhor, quando ela diz em Salmo 37, no versículo 23 e no versículo 24, que eu quero ler junto contigo, Salmo 37, versículo 23 e versículo 24, diz: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor o segura pela mão. Pedro caiu, mas o Senhor o segurou pela mão. Ah, então o que você quer dizer com isso, pastor? Que é bom cair, que Deus levanta a gente? Não. Pelo contrário, a Bíblia diz: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, porque ainda que Deus te levante, você sofrerá horrivelmente. Pedro, depois de ter negado a Cristo, a Bíblia diz, ele chorou amargamente. Você não queria ter sentido o que Pedro sentiu por dentro daquele dia. Todo pecado traz consequência, embora possa ser perdoado, irmãos. Então eu não estou incentivando ninguém a errar ao dizer que Jesus nos levanta e nos segura. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: não erre, filhinhos, não pequeis, não pequeis. Mas todavia, se pecardes, tens advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. É bíblico, queridos. Mas a ordem de Deus é: não dê lugar, não peque, não esmoreça, não se enfraqueça, não deixe o diabo tomar espaço na sua vida. Deus, Ele é sempre fiel e sempre ficará fiel. Nunca estaremos sós. É promessa do Senhor: eis que estou convosco. Eu estou falando para crentes essa manhã, tá? Por favor. Verdadeiros. Nunca ficaremos órfãos, nunca ficaremos sós, porque o Senhor nos segura pela mão. Agora, o problema é quando a gente dá o lugar ao diabo. E nós damos lugar ao diabo quando queremos ser independentes de Deus. Esse desejo de independência é um desejo inerente ao ser humano, que vem desde a queda. Queridos, Adão e Eva caíram porque queriam ser independentes. Quando a serpente disse: ao comerem, vocês se tornarão como Deus, ela está dizendo, em outras palavras, o seguinte: ao comerem, vocês não precisarão mais de Deus, porque serão independentes, serão como Deus. Vocês agora serão deuses, não precisam mais de Deus. Esse desejo de independência é que provoca a queda do homem. Quando queremos ser independentes, por isso eu fico indignado com esse negócio de igreja independente. Independente? Está maluco? Igreja em casa? Está doido? Onde já se viu isso, irmão? Esse desejo de independência é o pior inferno para uma pessoa. É o prenúncio da queda. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quando eu penso estar de pé, quando eu penso que sou independente, quando eu penso que a mim mesmo me basta, que eu me sustento, que eu me mantenho, que eu estou de pé por minhas contas, que eu ganho porque sou bom, que eu conquisto porque sou o melhor, é nessa hora que eu penso que eu estou de pé. É nessa hora que a Bíblia diz: cuidado, meu filho, meu filho, porque você pode cair.
Cuidado. Amados, o que a Bíblia diz para nós é que não podemos ser independentes, fazer a coisa por conta própria, fora da palavra de Deus, irmãos. Quando fazemos isso, é como se a gente estivesse se expondo ao mal. Como se nós estivéssemos descendo da mão de Jesus para andar sozinho. Não, eu não quero estar na mão de Jesus, não. Eu acho que eu consigo caminhar com as minhas perninhas. Eu acho que eu posso dar as corridinhas. Né? Ovelha é assim, ovelha tem essas manias, né? Ovelha é um bichinho burro, né, irmão? Gosta de sair do aprisco. Está tão confortável, ele quer ir embora. Aí, fazer o quê? O pastor tem que ir atrás com o cajado, dar-lhe nas pernas, né? Quebrar-lhe as pernas e trazer de volta. Vem, desgraçado. Não é assim? Não é assim, irmãos? Infelizmente. Porque é o desejo de independência que acaba com as pessoas. Pedro, quando respondeu para Jesus, ele disse: não, Senhor, de modo nenhum, eu estou pronto. Irmão, quem diz que está pronto já está perdido, né, irmão? Pensa bem, quando alguém diz que está pronto, é que não começou nem a obra ainda na vida dela. É ou não é? Ele diz: eu estou pronto para ir com o Senhor para a morte, para a prisão, para onde quer que for, estou pronto. Tá sim. Então eu vi que você está pronto, Pedro. Está pronto para dizer besteira, está pronto para sentar na roda dos escarnecedores, né? Está pronto para conversar fiado. É isso, você está pronto, Pedro. Mas Jesus conhecia Pedro, como ele conhece cada um de nós. E quando a gente quer ser assim, independente, achar que sabe cuidar de si mesmo, o que estamos fazendo é nos expondo ao mal. Quando a gente diz estou pronto, não estou pronto não, irmão, estou em construção. Deus ainda está trabalhando na minha vida. Se não está trabalhando mais na sua, azar o seu. Na minha está. Eu não estou pronto. Eu estou aprendendo cada dia. Cada dia eu estou aprendendo, irmão. Cada experiência a gente vai aprendendo. Cada leitura da Bíblia a gente vai conhecendo algo diferente. Quem diz que está pronto é o mais enganado de todos. Esse desejo de independência que expõe você, como se você ficasse ali, ó, de cara para o mal. Satanás não tem nem trabalho contigo. Você é um pratinho mole para Satanás, porque você é independente. Você está fora do guarda-chuva de Deus, entende? Você está exposto, está fora debaixo, não está mais debaixo das asas do Senhor. Então você está exposto, e por isso é um alvo fácil para Satanás. Nem trabalho ele tem contigo, irmão. A gente se expõe nesse desejo de independência, como eu disse, em várias áreas da nossa vida. Quando não colocamos diante de Deus as áreas da nossa vida, em todas elas, damos lugar ao diabo ao fazermos isso. Talvez você não dê numa área, mas dá na outra. Talvez seja na vida emocional, na vida financeira. Quanta gente dá lugar ao diabo, irmão? Isso é engraçado porque a gente depois fica reclamando. Reclama que está difícil a vida financeira, mas não dá o dízimo. Engraçado isso, né? Reclama que a caristia está grande, reclama que o diabo está solto, né? O diabo está solto, devorador. Lembra que eu falei quarta-feira aqui? O gafanhoto vai te pegar, né? Aquelas coisas. A pessoa reclama, mas não é fiel a Deus no dízimo. Está reclamando de quê? Você deu lugar ao diabo. Você deu lugar? Deu, ele tomou. Você acha que ele vai dar mole? O diabo não dá mole não, irmão. Ele toma. O que você der, ele toma. Deu lugar para ele? Não deu o seu dízimo? Ele toma. Isso é verdade, isso é bíblico. Não é questão de ameaçar para que você faça, mas é questão para pensar. Não deis lugar ao diabo. Quem dá é você, não sou eu não. É cada um aqui, individualmente, cada um de nós podemos dar ou não lugar ao diabo. E com Pedro, essas coisas aconteceram. Volta lá em Lucas, no texto que lemos, aqui no início, Lucas capítulo 22, versículo 31. Veja só, irmãos, o que decorreu dessa conversa de Jesus com Pedro. Lucas capítulo 22, no versículo 32, diz assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Veja o que Jesus diz. Ele orou por Pedro para que a fé não desfalecesse. Por quê? Eu já falei aqui o que Satanás queria com a tentação: eliminar Pedro. Provar que ele não tinha fé coisa nenhuma, provar que ele não valia de nada, desqualificá-lo e derrotá-lo completamente, destruí-lo. Mas Jesus orou por Pedro. Orou para quê? Para que a sua fé não morresse. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus ora para que a sua fé não morra. Veja, interessante também observar, Jesus não orou. Rogar é orar, concorda? Jesus rogou. Rogar é orar. Ele orou pelo quê? Pela fé de Pedro. Mas é interessante que ele não orou para que ele não passasse pela peneira. Jesus não disse: eu orei para que a peneira passasse de você e você não entrasse nela. Não. Diz assim: olha, Satanás te reclamou para te peneirar. E eu orei por você para que você resistisse à peneira. É isso que Jesus fez. Ele não orou para livrar da peneira, porque a peneira se transformaria depois num instrumento de Deus para melhorar a vida e a fé do apóstolo Pedro. Às vezes nós queremos que Deus nos livre de passar pelos problemas, mas às vezes os problemas são a solução de Deus para a nossa vida, irmãos. Às vezes o problema são a resposta de Deus para a gente mudar e melhorar. E a gente às vezes está orando até errado. Jesus não pediu para que ele não passasse pela peneira, mas para que ele fosse fortalecido durante a peneira. Eu orei por você para que a tua fé se fortalecesse, para que naquela peneira, naquela moenda, você se tornasse alguém ainda com mais fé. Veja, ele não orou para que você mantenha a fé, ele orou para que a tua fé se fortalecesse, para que você ficasse com mais fé ainda. Como diz Jesus, vamos ler em João, capítulo 16, todo mundo está cansado de saber, eu repito esse texto aqui muitas vezes na igreja, mas é bom a gente ler de novo. João 16, versículo 33, João 16, 33, está escrito: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que Jesus disse. Aflições fazem parte da caminhada cristã. Fazem parte. Deus não vai impedir que a gente passe pelas aflições, mas Ele rogará por nós, para que as aflições nos deixem mais fortes, para que as aflições nos façam pessoas melhores do que aquelas que nós somos, e principalmente do que aquelas que achamos que somos. Porque Pedro não imaginava que ele precisasse melhorar alguma coisa. Quando ele disse estou pronto, ele não imaginava que precisava de alguma melhoria. Quem está pronto, está pronto. Precisa de melhoria? Está pronto. Ele não imaginava que ele precisava de um trabalho de Deus na sua vida, que ele precisava melhorar de alguma maneira. Pedro não imaginava isso. Mas ele precisava ir muito, irmãos. Ele precisava ir muito. Ele estava completamente enganado a respeito dele mesmo. A peneira serve para limpar o trigo e a palha, separar, tirar. Naquele dia eu creio que saíram de Pedro muitas coisas que não deveriam estar ali. Muito orgulho, muita vaidade, muita autossegurança, muita autoconfiança. Deixaram Pedro quando ele passou por aquela peneira. Egoísmo, mentira, indolência, inveja, ressentimento, sentimentos que não deveriam estar em nós, mas que se porventura estão é porque demos lugar ao diabo. E talvez a peneira seja a única alternativa para que eles saiam de nós. Porque se eu perguntar para alguém aqui, você se acha invejoso? De jeito nenhum, pastor. Okay, vai até bater na madeira. Não, ele está amarrado. Não, vai dizer isso para mim? Vai ou não vai? Você acha que você é egoísta? Não, eu sou humilde. Aliás, eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Tão humilde que eu sou. Né? A gente nunca admite quem nós somos, o que fazemos de errado. Talvez a peneira seja necessária para que a gente saia limpinho, com essas coisas separadas de nós. Essa palha não mais fazendo parte da nossa vida. E foi assim que aconteceu nesse episódio.
Interessante é que ele disse para Pedro no verso 32, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Veja, nem convertido Pedro era. Agora, vai alguém dizer para Pedro antes disso que você não é convertido? Pedro até batia, irmão. É ou não é? Pedro saía até no tapa. Se alguém fosse dizer para Pedro antes disso, você não é convertido, ele brigava e tudo. Assim como muitos irmãos aqui da igreja. Se eu falar, você não é convertido, não, o cara vai querer me bater. Vai querer me bater. O futuro dirá. O futuro dirá quem é e quem não é, irmãos. Porque foi o que aconteceu com Pedro. Agora, a garantia que nós temos é a palavra de Deus. Não pense de você mesmo além do que convém pensar. Não ache que você é alguma coisa, meu amado. Apenas se apegue ao Senhor. A única solução é essa. Eu volto a citar para você o Salmo número 91, no seu versículo 14, no seu versículo 15. Palavras do Senhor, ricas para nós, irmãos. O que eu preciso, o que você precisa, não é de independência. O que a gente precisa é de dependência. Se Deus não estiver conosco, quem somos, irmãos? Salmo 91, versículo 14 e 15 diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quem faz isso conosco é o Senhor. E o que eu preciso, me apegar a Ele. Me apegar quer dizer me agarrar com Ele. E não largar de jeito nenhum. Nada de pular fora da mão dEle, meu irmão. Nada de se afastar dEle, nada de dar lugar ao diabo. Muito pelo contrário, se abraçar cada vez mais nele. Para que não haja nenhum lugar para o inimigo na sua vida. Quando a gente passar pela provação e a tentação desse mundo, seja ela diretamente do diabo, saiba, Deus é fiel. Não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Se apegue com Deus de todo o teu coração. Se apegue ao Senhor com todo o teu coração e você sairá dessa experiência fortalecido. Veja, é tão importante isso que Jesus, quando falou com Pedro, irmãos, no texto que nós lemos, ele disse, eu orei para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, faz o quê? Fortalece a teus irmãos. Você agora será um instrumento para os outros. Essa experiência tão amarga que foi na tua vida, tão difícil, tão dura, mas porque eu estava supervisionando ela, orando por você para que a tua fé não desanimasse. Agora você, após ela, tem a possibilidade de fortalecer outros. Deus quer usar a tua vida, mesmo na prova, mesmo na luta, na dificuldade, na dor, na amargura. Deus não permite que seja mais do que você possa suportar. Ele vai usar você para fortalecer os outros. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Ele não orou só por Pedro, não. Ele está orando por você e por mim. Ele está orando por nós para que a gente não desfaleça, para que a gente seja instrumento de bênção na vida dos outros, para que a gente possa fortalecer outras pessoas, fortalecidos por Deus, para fortalecer aos outros. A experiência foi amarga para Pedro. Ele chorou amargamente, aquilo doeu bastante. Mas depois Pedro se tornou um homem nas mãos de Deus, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para levar salvação por onde ele passou, e fortalecido o suficiente para morrer também por Jesus, como Pedro morreu. Que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Que as provas e lutas da tua vida se convertam em fortalecimento para você ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é.
abraçar ao Senhor, nos apegar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Não queremos ser independentes, Pai. Queremos viver na dependência do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa o teu povo essa manhã. Com a tua palavra, que ela traga convencimento a cada um de nós. Meu irmão, se você está passando por uma tribulação, por uma prova, quero fazer uma oração por você. Eu quero pedir a Deus que você saia dela mais fortalecido. Se é o teu caso, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos entregar ao Senhor a nossa vida, nossas tribulações, nossas lutas, nossas provas, na certeza de que Deus é fiel e não permite que isso vá além das tuas forças. Mas eu quero orar por você, junto com Deus, junto com você, para que isso transforme em um momento de bênção para a tua vida, um momento de crescimento espiritual, um momento de fortalecimento. Como disse Jesus, eu roguei por ti, para que a tua fé te fortaleça. E eu quero rogar por você essa manhã, para que você se revista com mais fé, para que essa fé se fortaleça cada vez mais, para que um dia, com a tua experiência, você possa fortalecer a outros, para que um dia você seja um instrumento nas mãos de Deus para fortalecer outras pessoas. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, Senhor, essa manhã junto com o teu povo, clamando, Senhor, por um fortalecimento pelos teus filhos, Pai. Fortalece as nossas vidas, mesmo nas lutas e nas tribulações. Sem o Senhor somos fracos, mas com o Senhor somos mais que vencedores. Fortalece a fé dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam mais tarde ser poderosos instrumentos em tuas mãos para fortalecer outros. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa os teus filhos nesse lugar. Com o mesmo amor que o Senhor ama a Pedro, eu creio, o Senhor nos ama também. Por isso, no teu amor, estamos seguros. Estamos seguros no Senhor. Dá essa segurança, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Quero ser como Cristo.
nossa adoração. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus.